Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês de língua portuguesa. Sou a professora Deli e hoje vamos trabalhar um pouco da gramática, aquelas palavras que compõem a nossa escrita que são fundamentais para a mensagem da frase ou do texto ficar claro para a pessoa que está lendo, tá? E hoje o tema da nossa aula é o uso dos porquês. A gente vai compreender o porquê com acento, porquê separado, em que lugar eu uso o porquê correto. Tá? E tem algumas regras que eu preciso conhecer para poder trabalhar esses porquês da maneira correta na minha escrita. Porque na fala, é claro, não dá para a gente perceber tanto a diferença. Mas na hora da escrita, é fundamental usar o porquê certo. Tá? Quando a gente fala de língua portuguesa, que envolve a leitura e a escrita, tem regras diferentes. Né? Quando eu falo é uma coisa, quando eu escrevo também. Então não é a mesma, tem regras diferentes, eu preciso conhecer essas regras. E hoje a gente vai compreender esse uso dos porquês quando eu for escrever, tá? Acompanhando aí na tela, você vai ficar mais ou menos igual essa imagem aí. Analisa essa figura aí comigo. Olha só. Quando a professora está lá na sala de aula, você fica que nem esse menininho aí. Porquê separado? Ou porque separado com acento, ou porque junto sem acento, ou porque junto com acento. Qual desses porquês eu devo usar? Olha só a confusão que ele está tendo aí. Você vê a dor de cabeça, ou seja, a dúvida que ele está tendo aí, qual o porquê que ele tem que usar? Quantas vezes a gente fica assim quando a gente vai fazer uma avaliação ou até mesmo completar um texto? Identificar qual o porquê que eu tenho que usar em determinada frase ou até mesmo o texto que eu estou trabalhando ali, se eu estou fazendo certo, tá? Isso é fundamental porque às vezes quando a gente vai fazer algumas provas, avaliações ou até mesmo concurso, as pessoas podem nos pedir isso e a gente tem que ter esse tipo de conhecimento. Por isso que é fundamental a gente ter esse tipo de estudo para a gente compreender exatamente como proceder, como fazer, tá? Olha só o próximo slide aí, acompanha comigo aí na tela. Vamos compreender o porquê de cada um e uns exemplos. Por que eu tenho que usar cada um desses daí, tá? O primeiro porquê que você visualiza é o porquê separado com acento. Você tá vendo aí, ó? Ele é usado sempre no final de pergunta. Olha o exemplo. Ele dormiu cedo. Por quê? Esse porquê no final de frase tem que estar separado e com acento, como você visualiza aí. O porquê ao lado, ele já é junto e com acento, tá? Usado depois de artigo, ou seja, o motivo. Então, aí ele já é um substantivo. Olha só o exemplo aí. Não entendi o porquê dele ter dormido cedo. Então, esse porquê, ele já é como se fosse um motivo, ou seja, eu não entendi o motivo dele ter dormido cedo. Então, você sempre faz essa associação. É fundamental para a gente poder lembrar. Afinal, a gente não tem como lembrar de tudo. É bom a gente sempre fazer uma associação. Olha só o próximo porquê aí embaixo. Ó. Porquê junto, sem acento. Ele é usado em resposta, explicação. Eu tenho que usar um porquê junto e sem acento. Olha só o exemplo. Ele dormiu cedo porque estava muito cansado. Tá? Esse porquê ele é junto, sem acento, porque eu estou explicando, estou dando uma resposta a, sei lá, alguma pergunta, tá? E o último porquê aí, ó, ele é separado, sem acento. Como é que eu uso esse porquê separado sem acento? Ele é início de pergunta e pergunta indireta. Por que ele dormiu cedo? Olha só o exemplo aí, ó. Por que ele dormiu cedo? Não entendi por que ele dormiu cedo. Esse porquê também é separado, porque é uma pergunta indireta ali, ó. Não entendi por que ele dormiu cedo, tá? Então, esse porquê separado, sem acento, ele é usado em início de pergunta e pergunta indireta, como esses dois exemplos que nós vimos aí, ok? Então, olha só, para a gente poder compreender o uso dos porquês é um pouquinho confuso, então por isso que a gente tem que se atentar às regras. Eu sempre costumo citar isso nas minhas aulas, a gente não é uma máquina que vai lembrar de tudo, um CPU que tem lá a memória, a gente só vai lá e clica e lembra do arquivo tal. Então é importante, nossa memória, a gente fazer associações,
tá? Se você associar alguma coisa que você já conhece, é mais familiar para você, é mais fácil você identificar e lembrar do conceito trabalhado anteriormente em uma aula. Então, vamos fazer isso agora, tá? Eu vou dar algumas dicas, se ajudar você, ótimo, tá? Então, faça a associação, porque aí você vai lembrar, não, lembrei, tá? Porque é normal nós termos dúvidas, porque afinal são 4 porquês, né? Eu posso confundir? Posso, tá? Isso pode acontecer, mas é fundamental a gente fazer associações para a gente não correr o risco de confundir e errar. Porque lembrando, quando a gente faz uma atividade, seja ela uma avaliação, uma atividade qualquer, nosso objetivo sempre é acertar, fazer a associação certa, tá? Então, é importante você lembrar o conceito e poder aplicá-lo corretamente, é claro, principalmente em língua portuguesa, que você está trabalhando a sua escrita. Vamos agora para o quadro, ver alguns exemplos, entender o porquê de cada um e como usar, ok? Com alguns exemplos aqui. O primeiro porquê, ó, vamos fazer o porquê separado sem acento, que é esse aqui. Porquê separado sem acento, ok? Depois nós temos o porquê, ó, sem acento também, só que junto, ó. Porquê junto sem acento, tá? Então, a diferença desse primeiro porquê e esse aqui, você consegue visualizar, ó, que um é separado, o outro é junto, mas os dois sem acento, ok? O terceiro porquê, ó, ele é junto com acento, ok? Porquê junto com acento. E o último porquê é o porquê separado com acento. Então, vocês vêm aqui, vamos lá, ó. Esses dois e esses daqui, eles praticamente